Boa noite, meus caros. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, sem perder muito tempo, tá? Queremos ser objetivos e ir direto ao assunto, tá? Apenas alguns lembretes. A nossa prova está marcada e o trabalho também está marcado, tá? Marcado para quando? Trabalho, data limite do trabalho, dia 10 de junho, tá? Até o dia 10, então, vocês podem entregar o trabalho. E a prova é dia 17 de junho. E o conteúdo da prova é tudo. Por quê? O conteúdo é cumulativo, né? Isso significa que coisas que eu dei lá na N1 continuam sendo aplicadas na N2, então o conteúdo é tudo, tá? A prova já está pronta. Provavelmente nós vamos adotar o mesmo esquema da prova, tá? Uma prova de 24 horas, tá? Nós não poderemos dessa vez fazer uma prova de 48 horas, tá? Eu sei que alguns professores bimestre passado, né, na N1, adotaram esse padrão, só que, no entanto, até o presente momento, a instrução passada para nós é que as provas sejam realizadas, tá, num período de 24 horas. Tá? Então, a prova é grande, a prova é trabalhosa, e ela não vai vir mais no formato de PowerPoint, tá? A prova agora vem em formato de PDF, mas de DocX do Word. A princípio, são 2 questões por página, certo? Sendo que eu posso decidir alterar alguma coisa lá antes. A prova ela foi feita de um modo, ela tá difícil, tá? Não vou mentir para vocês, ela tá difícil, tá? Por quê? Porque eu tenho que abordar as coisas que eu passei para vocês na questão da prática, né? Da aplicação da teoria na prática. Então, essa prova é uma cobrança de praticamente tudo que vocês viram em POO 1 e 2. Por quê? Muitas das coisas que estão sendo cobradas agora vêm sendo utilizadas desde PO 1, para aqueles que fizeram comigo no semestre passado. Então, essa prova agora é uma prova de conhecimento real, tá? Não que a prova anterior não tenha sido. Na minha concepção, ela foi uma prova teórica. Esta não é uma prova teórica, tá? Ela vai ter exemplos de código, coisas que vocês tenham que resolver, tá? Situações que vai ser cobrado o que fazer em determinada situação, tá? Coisas do gênero. Então, quem está fazendo o trabalho deve estar passando, deve estar vivenciando justamente o que eu vou cobrar na prova, tá? Outra coisa também, uma dica, muita atenção, acompanhem, tá? Acompanhem os vídeos que foram disponibilizados lá no YouTube ou no Microsoft Teams. Acompanhem aqueles vídeos, tá? Eu já recebi alguns trabalhos já foram entregues, tá? E eu não sei se foi a título de teste, se a pessoa não tinha ciência do que estava acontecendo e estava testando, tá? Eu devolvi o trabalho e falei para a pessoa que se ela não mudasse aquele trabalho, era 0, porque ela não entregou nada do que eu pedi. O enunciado é bem claro e objetivo. Montem um checklist ou um tutorial que explique passo a passo, a nível de pessoa leiga, como criar uma API. Não precisa usar repositório, mas passo a passo, tá? Acessando o banco,
utilizando pouco para dar resposta. Um aluno, hoje um pouco mais cedo, pediu, estava com um problema gigante lá, um erro, tal, não sei o que, mandou para mim e pediu para eu observar o que estava acontecendo, para tentar entender o que estava acontecendo. Tudo bem. Na hora que ele mandou para mim, ele estava dando resposta, os gets da API dele estavam dando resposta em instâncias do Entity Framework. E eu mostrei para vocês em vídeo que o Entity não aceita, dá exceção. Você não pode pegar uma instância do Entity e dar resposta direta. Você tem que converter para o formato do pouco, quer dizer, você vai desacoplar do modelo do Entity para um modelo desacoplado, né, desconexo, e aí você vai dar resposta, certo? Eu até mandei um WhatsApp para ele, instruindo ele, olha, você fez metade do serviço, tá? Se você entregar seu trabalho para mim desse jeito aqui, é zero, porque tá errado. Então, reforço a dica, gente, tem vídeo que explica isso no canal. Passo a passo, os vídeos lá do canal explicam o que tem que ser feito. Sigam esses vídeos, acompanhem, montem o trabalho de vocês e não se esqueçam, outra coisa, por favor, o trabalho não é para ser feito no modelo de TCC, é para ser feito no modelo de artigo, porque é um tutorial, é um passo a passo. Então a forma de montar o tutorial é diferente da forma de um TCC. Busquem modelos na internet, como funcionam os modelos de artigo. A pessoa que já entregou o trabalho e deixou bem claro para mim, não, esse é o trabalho final que eu estou entregando para o senhor. Não sei quais foram os motivos que fizeram ele entregar o trabalho tão cedo, mas ele entregou o trabalho daquela forma, eu avaliei o trabalho dele, ele foi com 600 no trabalho. Tá? Por quê? Eu tirei 400 pontos do quê? A lista é grande. A lista de coisas é grande. Mas tudo isso que eu citei aqui para vocês saiu justamente dessa experiência de correção desse trabalho. Ah, então o senhor está olhando. É lógico, gente, é um trabalho que vale 1000 pontos. Eu estou olhando trabalho por trabalho. E se eu encontrar coisas que não estejam coerentes com aquilo que foi pedido, gente, eu tiro ponto, não tem conversa. Eu tiro ponto. Tá? O trabalho vale 1000. Se eu pego algo que não se encaixa naquilo que eu estou pedindo, cada item, todo mundo começa com 1000. E cada item que eu vou encontrando, eu vou tirando 50 pontos. Ah, é muito, professor. É, mas, gente, se valesse 10, significava o quê? Se o trabalho valesse 10, cada erro que eu encontrava, eu tirava meio. A analogia é a mesma. Tá? A analogia é igual. Então, tomem muito cuidado com isso. Sejam sucintos. Expliquem. É um tutorial. Se uma pessoa leiga botar a mão naquele tutorial, ele tem que ter condição de fazer uma API. Se eu pegar um trabalho que não se encaixe nesses moldes, gente, já sabe. O colega entregou, forçou, falou, não, vou entregar assim mesmo. Ele entregou, ele tirou 600. Uma outra colega que seguiu o mesmo modelo dele, seguiu um modelo idêntico, com os mesmos problemas, tá? Tirou 500. Ah, não, porque ela errou um pouquinho mais. O código dela estava errado. Tinha erro de código. Pois é. O senhor está olhando isso também? Eu tô. E, gente, eu trabalho com isso. Se eu bater o olho, eu reconheço um problema. Eu não preciso nem olhar muito o código para entender isso. Então, projetem os trabalhos de vocês, desenhem as classes de vocês, montem um tutorial e sigam as instruções que está nos vídeos. Ah, professor, eu estou com dificuldade. Me falaram isso, tá? Eu estou com dificuldade em acessar o banco na nuvem. Eu lancei um vídeo hoje explicando isso. Pelo Management Studio, como você pode acessar o banco na nuvem. Eu lancei o vídeo hoje. Tá lá no canal. Eu coloquei no WhatsApp o endereço do link para que vocês possam ver. Aqueles que estiverem com dúvidas a respeito do banco, a hora de tirar a dúvida é agora. Tá? E para aqueles que chegaram depois, eu estava falando sobre a prova. A prova não vai ser no formato de PowerPoint, vai ser no formato do Doc do Word.
e ela terá 20 questões. E senhores, muita atenção. Façam a prova com calma. Leiam a prova. É o que eu sempre digo, eu sempre vou repetir isso para vocês. As minhas provas é ler com calma. Se não entendeu aquela questão, deixa, eu vou olhar a outra. E assim por diante. Não fiquem batendo cabeça em cima daquela coisa. Não. Leiam a questão com calma. Tá? Respira fundo, fica zen. Prova minha tem que fazer de boa. Tem que fazer com cabeça fria, cabeça fresca, tranquilo. Se está nervoso, pega a prova, deixa ali. Relaxa, vai tomar um banho, sei lá. Relaxa, esfria a cabeça. E depois vem fazer a prova. Tá? Bom, vamos lá então. O assunto de hoje é um assunto... Eu não vou pegar pesado, tá? Ô, professor, desculpa Pois não, interromper. Eric. Depois tem como arranjar um exemplo de trabalho científico? De artigo científico, sei lá, para Eu fazer o posso... trabalho? Tá, eu posso pesquisar um modelo na internet e coloco lá no grupo para vocês. Obrigado. Nada. Bom, então, voltando. O assunto de hoje é um assunto... Cai na prova, é óbvio, cai na prova. Mas não é algo que eu vou mergulhar muito, porque é um assunto naturalmente complexo, tá? É um assunto naturalmente difícil. Então, eu não vou detalhar muito e me prender muito aos detalhes desse assunto, tá? Muito bem. O assunto de hoje, senhores, é TREDS. Nós vamos falar de multitarefa, tá? Multiprocessamento. Entendam que eu não posso, inclusive, pegar muito pesado nesse assunto, porque esse é um assunto que, por si só, já exigia pelo menos 4 aulas práticas, tá? Uma aula de teoria e 4 aulas práticas, pelo menos, tá? Ouso dizer até que, inclusive, existem disciplinas que trabalham com isso, tá? Processamento paralelo é uma delas. Sistemas distribuídos é outra. Então, são disciplinas que eu não ministro, eu gostaria de estar ministrando essas aulas, porque aí eu ia mergulhar muito nesse assunto. Esse é um assunto muito legal, muito interessante, tá? Aqui a gente vai simplesmente molhar o pé na beira do lago. Só isso. A analogia é essa. Eu vou ficar só na superfície. Eu não vou mergulhar muito, não, porque esse é um assunto extremamente complexo, tá? Portanto, por favor, prestem bastante atenção, tá? Vamos lá? Que a gente vai discutir o que são threads, o que é multithreading e um comparativo entre síncrono e assíncrono, tá? É isso que a gente vai discutir hoje. Vamos falar sobre threads. Primeiro, o que é uma thread? Tá? Thread, em português, a gente pode traduzir como linha de execução. Tá? Ou ramo de execução. Depende. Alguns especialistas da área traduzem de formas diferentes, mas, no geral, sempre é algo a ver com a execução. Tá? É uma forma de um processo dividir a si mesmo em 2 ou mais tarefas, podendo executar elas concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo ou de forma paralela. Muita atenção, vamos lá. O suporte à thread é fornecido pelo próprio sistema operacional. Prestem atenção. É o sistema operacional que fornece o suporte para multitarefa. Ah, é isso que quer dizer então quando vem aquela propaganda do Windows falando que ele é multitarefa e multiprocessamento? Sim, o Windows, desde a sua versão 95, tá? Um verdadeiro pesadelo para ser instalado, mas desde a versão 95, o Windows já é multitarefa, tá? Ele trabalha com multiprocessamento desde aquela época. Ah, professor, mas eu não consigo fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Consegue. No Windows você consegue. Tá? Os chiitas que me perdoem, mas o Windows já é multitarefa desde a versão 95. Já outros sistemas operacionais, vamos falar dos sabores principais. Os 3 principais hoje.
né? Que é Windows, Linux e Mac OS X. Hoje, o que nós temos? Os três dão suporte ao multiprocessamento, ao multitarefa. Os três são multitarefa. Lógico, cada um deles implementa um modelo diferenciado de gerenciamento de multitarefa. Cada um deles faz aquilo de uma forma diferente. Não é igual. Apesar que aí tem um porém. Eu vou avançar um pouquinho mais na teoria, mas a gente vai voltar a discutir esse assunto, porque a teoria fala sobre isso, tá? O suporte é fornecido pelo nosso sistema operacional, no caso da linha de execução, ao nível do núcleo, kernel level thread. Então, o que isso significa? Significa que você tem um núcleo do processamento do sistema operacional. A partir dali, você tem uma árvore hierárquica. Gravem isso. Árvore hierárquica, tá? De linhas de execução, ou em inglês, threads, aonde você tem uma thread principal que se divide em duas ou mais, que atende ao sistema operacional. Cada uma dessas threads é responsável por um serviço do sistema operacional, certo? O próprio prompt do MS-DOS é um serviço do sistema operacional? Sim. Cada execução que você realiza dentro do prompt também tem algo a ver com aquela thread do sistema operacional. No caso, a thread correspondente ao prompt de comando do Windows. Por isso é que quando nós precisamos, e aí aqueles que já estão trabalhando na área, já tiveram esse problema, vão compreender o que eu estou falando. Quando você quer matar um programa em execução, o que você faz? Você abre o gerenciamento do Windows, clica na linha de execução, que é por isso que eles aparecem naquela forma de lista, você clica nela e manda finalizar o programa. O que você está fazendo? Você está matando a thread de execução do programa. A partir daquele momento, aquela thread morreu, certo? O programa morreu. Tudo que tinha algo a ver com o programa a nível de sistema operacional morreu. Tá certo? Vamos em frente. Ou implementada através de uma biblioteca de uma determinada linguagem. No caso de uma User Level Thread, ULT. O que significa isso? Significa o que nós fazemos dentro, por exemplo, do Visual Studio. Que é o quê? Nós desenvolvemos um programa, olha só, desenvolvemos um programa nosso dentro do Visual Studio, certo? E a gente manda executar. A partir do momento que você dispara a execução, a thread aonde está rodando o Visual Studio se bifurca, tá? Se bifurca em duas ou mais threads controladas por ele. Como que fica isso a nível de sistema mesmo, a nível de tarefa? Só um momentinho que eu vou demonstrar para vocês, tá? A gente tem um programa muito interessante chamado ProcEsp. Quem já ouviu falar? Olha só. Esse carinha aqui. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Então vamos lá. Como que funciona? Isso aqui ele é um pouco diferente daquele gerenciador que a gente conhece, né? Deixa eu abrir o gerenciador aqui. É o gerenciador de tarefas, tá? Olha só. Aqui você tem os processos, tá? Todos eles. E olha só que interessante. Observem, por favor. A forma de hierarquização dos processos. Repara que aqui, ó, a gente tem um processo, tá? Chamado o WinINT, que é o inicializador do Windows, né? E a partir dele, nós temos várias threads inicializadas, ó. Eu minimizei aqui para mostrar para vocês. Olha só. Olha quantas threads nós temos disponíveis aqui. Abaixo do Explorer, por exemplo, ó, o Explorer é uma thread raiz, né? Ó, junto com o WinLogon, junto com o próprio WinINT aqui, ó, eu vou diminuindo, tá? Ó. Eu tenho uma thread chamada sistema, registro, o processador, né, em tempo de livre, tempo livre, vamos dizer assim. Eu tenho um outro processo chamado CSRSS, que é o processo que informa as notificações do Windows, né? Aí eu tenho mais algumas coisas do Google, por causa do Google Chrome que eu utilizo, tá?
pode ver que tem 2 processos de autentificação rodando, tá? Olha só. Nós temos um processo do InLogon e nós temos o processo do Explorer. Além deles, eu tenho do NVIDIA, que é da minha placa de vídeo, do WhatsApp, que está rodando, e do Teams, que eu estou utilizando. Além do Epic, né? Ó, o Epic Launcher está rodando por fora. Meu filho estava jogando agora há pouco. Então, vamos lá. Vamos dar uma observada aqui, ó. Olha, por exemplo, a thread do Teams. Ele tem uma thread básica, né? Que está embaixo da thread. Todas essas estão embaixo da thread principal. E aqui a gente tem várias execuções rodando aqui, ó. Tá vendo? E elas não são iguais, são todas diferentes, né? Cada uma com a sua configuração específica. Isso é o que a gente chama de multithread, gente. Tá? Isso é o que nós chamamos de multiprocessamento ou multitarefa. Beleza? Vamos seguir um pouco mais em frente na teoria para eu poder dar mais algumas explicações para vocês. Uma linha de execução permite que o usuário de programa, por exemplo, utilize uma funcionalidade do ambiente, enquanto outras linhas de execução realizam outros cálculos e operações. Um exemplo disso muito bom é o próprio Explorer do Windows, tá? O processo que a gente usa para gerenciar, né, o computador, né? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha é o melhor exemplo possível e imaginável que nós temos de multiprocessamento. E por que esse cara é um bom exemplo? Você pode fazer o seguinte, faz esse teste quando você tiver a oportunidade. Abre o Explorer e manda copiar um arquivo zip ou uma ISO muito grande de um lugar para outro, de um HD para outro, tá? E perceba que enquanto ele está copiando, o Explorer está livre para fazer outras coisas. Então quer dizer que no ato de criar o processo de cópia, ele na verdade criou uma thread para fazer a cópia por dentro da thread, para liberar o Explorer para funcionar. Exatamente. Por isso mesmo é que a gente pode observar aqui, quando eu trabalho com o ProcESP, olha o Explorer aqui, olha a quantidade de coisa que tem rodando aqui dentro. Olha aqui. Ó, a Steam com um monte de coisa, o Chrome com um monte de coisa aqui, o próprio Visual Studio, ó, repara. Eu estou rodando o Visual Studio ali atrás, ó, ele está parado, né? Mas tem um monte de coisa, um monte de thread inicializada, um monte de serviço rodando por trás. Tá vendo? E é justamente isso que a gente tem que levar em consideração, gente. Quando se trata de um processo multithreading, você tem uma thread inicial que cria threads filhas. Essas filhas podem se subdividir também quantas vezes for necessário. Existe um limite? Existe, é lógico. O limite é o quê? A capacidade de processamento da sua máquina. Você não vai criar um negócio, um multithread com dezenas de camadas de thread. Não. Você tem que usar bom senso. Certo? Vamos em frente, então. Se pintar dúvida, gente, pergunta na hora, tá? Não deixa passar, não, porque esse assunto é muito enrolado. Importante, ó. Cada sistema operacional, eu já comentei isso para vocês, possui uma forma específica de lidar ou implementar o recurso de multiprocessamento. Como eu falei para vocês, os 3 principais, os 3 sabores, né? Vamos dizer, Windows, Linux e Mac OS X. São os 3 mais populares atualmente, tá? Não estou me prendendo, e os xiitas de plantão aí, por favor, deem espaço, eu não estou me prendendo a distribuições do Linux. Não, eu estou falando dele em geral, tá certo? Em geral, ele tem uma estrutura de administração de multiprocessamento, tá? Que todas as outras distribuições utilizam. Então, não importa qual Linux você esteja usando, você pode ter certeza que a forma de gerenciamento de multiprocessamento dele é a mesma dos outros que tem disponível no mercado. Certo? A diferença, o Windows tem o dele, mais recentemente é importante destacar que o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ele aproximou o Windows mais do Ubuntu, né? Quer dizer, do Linux. Hoje, por exemplo, o Windows 10, que a gente tem rodando a versão mais atual disponível, tá? Que vai sair inclusive um build novo agora, que é a build 2006. O kernel do sistema operacional é o kernel do Linux. Eles estão substituindo. Por quê?
Porque a ideia da Microsoft é finalmente substituir o núcleo do sistema operacional por algo que já é muito mais consolidado, já é muito mais amadurecido, um processo que permite trabalhar muito mais, né, de forma mais inteligente, né, de forma melhor gerenciada, né? Afinal de contas, o Linux tem quantos anos, gente? Bem mais do que o Windows, né? E a comunidade utiliza a melhoria do Linux, isso há décadas, né? O Linux tem mais de 30 anos, para quem não sabe, tá? Importante destacar também outra coisa. Para os xiitas de plantão, não adianta esganiçar por causa disso. Por quê? A Apple fez a mesma coisa com o Mac OS X. Para quem não sabe um pouquinho de história, o Mac OS X deriva de uma distribuição Linux, tá? De um sabor de um Linux, tá? Ele deriva de uma delas. Então, o núcleo do sistema operacional do Mac OS X é um núcleo análogo Linux. Por isso que tem muita aplicação do Linux que roda, Linux e Unix, né? Roda no Mac OS X, tá? E por isso mesmo a Microsoft está tomando proveito, né, com o .NET Framework, permitindo que você possa trabalhar com o ASP.NET Core em qualquer desses 3 sistemas operacionais. Então, nada mais é, se você olhar por trás, que todo mundo está focando dentro do modelo do Linux. Sim. Mas o Windows não vai mudar do que ele é hoje. Visualmente, talvez não. Apesar que o Windows 10 não tem nada a ver com o Windows 8 ou 7 ou os anteriores, tá? O Windows 10 é um modelo à parte. Mas se você prestar bastante atenção, internamente, sim, ele mudou muito. Mudou muito. Ele está cada vez mais próximo do modelo do Linux, assim como o Mac OS X também. Ele está se aproximando disso. E quem está correndo por fora disso? O Android, que é Linux. Certo? Vamos continuar. No Windows, cada programa executado utiliza um processo que possui um endereçamento e utiliza os recursos de hardware, como processador, disco e memória. Este mesmo modelo se aplica também aos outros sistemas operacionais, tá, gente? Mas cada um deles faz da sua forma. Então, podemos dizer que um processo é um programa em execução e o seu contexto, com variáveis, registradores e recursos. Cada processo pode possuir uma ou mais linhas de execução, ou threads, né? Como subprocessos independentes, que chamamos de thread. Então, no modelo que eu mostrei para vocês ali pelo ProcESP, o que está acontecendo? Eu tenho o Explorer, que roda em um nível, tá, muito mais baixo, mas que você não gerencia, tá? Na verdade, você tem acesso a ele e coloca aplicações para rodar dentro do processo do Explorer. Cada aplicação dessa tem sua própria thread, que pode também ter threads filhas, linhas de execuções em separado, como eu mostrei para vocês ali agora. O Teams, por exemplo, com várias subthreads dentro dele. O Explorer, que tem várias subthreads dentro dele. Certo? Vamos em frente. Olha um exemplo dessa questão de threads, tá? Observa só. O programa 1 possui o processo 1, que possui as threads T1, T2, T3, T4. Ele está falando isso aqui. O programa 1 tem o processo 1, que tem essas threads aqui. O programa 2 possui o processo 2, que possui as threads B1, B2, B3. São essas aqui. O processo 3 possui as threads C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Então, 7 threads aqui. Repara que no modelo hierárquico, todos esses 3 processos, que cada um deles representando um programa, todos eles estão abaixo de uma thread principal, que é comandada diretamente pelo núcleo do sistema operacional. Certo?
Isso é o que nós chamamos de multithread ou multitarefa, a capacidade de ser multitarefa, tá? Vamos em frente. E vamos falar de multithreading agora. O que é mesmo? Um programa single thread, ou thread única, inicia na etapa 1 e continua sequencialmente. Etapa 2, etapa 3 e passo 4, até atingir a etapa final. Então, quando você começa um programa que ele é single thread, as tarefas são executadas de forma sequencial em uma linha do tempo. Certo? Muito bem. Já aplicações multithread permitem que você execute várias threads ao mesmo tempo, cada uma executando um passo, por exemplo. Então, nesta linha do tempo existe uma diferenciação. Quando se inicia o passo 1, eu posso disparar outras 3 threads, filhas da thread do passo 1, onde em cada uma delas eu executo um passo diferente. Existe um exemplo muito bom disso, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Cada thread é executada em seu próprio processo, então, teoricamente, você pode executar o passo 1 em uma thread. E, ao mesmo tempo, executar o passo 2 em outra thread. E assim por diante. O exemplo que eu dei agora. A thread principal do programa é onde você executa o passo 1. O passo 2 é uma thread separada. O passo 3 e o 4 também. A partir do momento que eu inicializei a thread 2, né, onde está o passo 2, ele vai executar o que aquele passo exige. Desde que, e isso é importante, tá? Desde que o que aquele passo específico está realizando não dependa de fatores que existem em outras fases do programa. Quer dizer, então, que quando eu disparo uma thread em separado para executar alguma coisa de forma assíncrona, tem que ser algo independente. É isso? Exatamente. Não pode haver dependência de outros conteúdos disponíveis em fases diferenciadas. Ah, uma thread pode falar com a outra? Sim, até pode. No entanto, se for algo que exija a pré-existência do material que você vai trabalhar, essa thread é inviável. E aí a minha recomendação é: não use multithread. Tá? Na teoria, se todos os 4 passos durarem o mesmo tempo para executar, você poderia terminar o seu programa em 1/4 do tempo que levaria para executar os 4 passos sequencialmente. Olha esse exemplo aqui, ó. A thread principal, que está em azul, cria uma nova thread, que está em verde. Tá? Na thread verde, ele roda um método que imprime na tela o número 2. E a thread azul imprime o número 1. Dá uma olhada o que acontece. Se fosse sequencial, a partir do momento que eu disparasse o método que imprimisse o 2, ele automaticamente ia parar de imprimir o 1. E ia continuar imprimindo o 2. Certo? Mas como se trata de um programa multithread, o que acontece? Esta execução, ela passa a manter a tarefa da thread principal continuando e em uma área separada, nessa thread 2, dispararia um método que faz outra coisa que não tem nada a ver. Repara que as duas não têm independência entre si. Certo? É um simples exemplo, gente, mas é algo muito palpável, tá? É muito palpável e muito comum. Eu vou citar alguns exemplos antes da gente ir para a parte prática que vão explicar melhor isso aqui, tá? Vamos discutir o último tópico, que seria o síncrono versus o assíncrono. Programação sequencial versus programação multitarefa. Tá? Vamos lá. O que é comunicação síncrona? E aqui ele está dando exemplos que nós utilizamos na área de humanas, tá? Mas que serve também para nós. Prestem bastante atenção. Comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta.
Olha só. Ou seja, o emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. Dessa forma, as mensagens emitidas por uma pessoa são imediatamente recebidas e respondidas por outras pessoas. Como exemplo, as ferramentas de comunicação síncrona, podemos citar o contato via telefone, reuniões, aulas de ensino presencial, etc. Como a própria aula que a gente está tendo aqui agora. Eu, como emissor, estou transmitindo uma mensagem e vocês, como receptores, a recebem. Caso surja alguma dúvida, vocês podem interpelar a qualquer momento, e a partir do momento que você interpela, existe uma inversão. Você se torna o emissor e todos nós que estamos ouvindo somos os receptores. Isso é uma comunicação síncrona, tá? Existe uma sincronia, uma sequencialidade, tá? Na internet, essa forma de comunicação é comum em hangouts e videoconferência. Porém, ocorre de maneira natural, pois estamos condicionados nesse modelo de comunicação há muitos anos. É aquela, eu falo, você escuta. Se eu faço uma pergunta, você responde. Certo? Isso é comunicação sequencial ou comunicação síncrona. Muito bem. A comunicação assíncrona ou a programação multitarefa, né? Comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço. A linha do tempo, ela deixa de existir nesses casos. Ou seja, o comunicador e o receptor podem manter o relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Se você levar ao pé da letra isso, esta aula aqui viraria uma bagunça. Porque todos nós estaremos fazendo o papel de comunicador e receptor ao mesmo tempo. Então estaria todo mundo falando, com áudio aberto aí, falando o tempo todo. Certo? Alguns exemplos de ferramentas de comunicação assíncrona são WhatsApp e aplicativos de mensagens, e-mails, chats de texto, SMS, etc. Por quê? Quando você fala em comunicação assíncrona, você tem que lembrar que a linha do tempo deixa de existir. Alguém já teve alguma experiência, por exemplo, com o WhatsApp, quando manda uma mensagem durante uma conversa, né, e a conversa está muito animada, vocês estão trocando mensagens a todo tempo, e você manda uma pergunta, e essa pergunta para você apareceu de imediato, né? Mas para outra pessoa, a pergunta apareceu 2, 3, 5 minutos depois? Justamente, isso é comunicação assíncrona, tá? É importante lembrar que esse tipo de comunicação também não é nenhuma novidade. Não tem nada de novo nisso, tá? Embora menos comum nas últimas décadas, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que com os sinais e pinturas rupestres, até um passado não tão distante, com as cartas, aparelhos de secretária eletrônica, etc. Tá? Na comunicação assíncrona, estar online não significa estar à disposição. A pessoa do outro lado pode estar ocupada, realizando alguma tarefa, ou simplesmente tratando com prioridade um assunto mais importante. Então, sincronia, neste caso, não existe. A linha do tempo deixa de ter importância, tá? O que existe nesse caso é o quê? Disponibilidade. É algo diferente, tá? Vamos continuar. Algumas comparações, tá? Olha só. Aqui é um mesmo processo, só que visto por formas diferentes, tá? Na transmissão assíncrona, um bit especial é inserido no início e no fim da transmissão de um caractere, e assim permite que o receptor entenda o que foi transmitido. Então, existe algo na transmissão que diga, ó, aqui começa e aqui termina. Certo? Imagine uma sequência de dados que precisa ser transmitidos. Por exemplo, um filme, um áudio, né, uma mensagem de áudio, algo baseado em streaming, né? Alguma coisa assim.
Cada bloco de dados possui uma flag, uma espécie de controle, que informa onde começa e onde acaba esse bloco, além da posição na sequência de dados transmitida. Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos aqui um exemplo, ó. Eu tenho a requisição 1 e aqui eu tenho a linha do tempo, tá? Ó. A requisição 1 aqui, a requisição 2 e aqui a requisição 3. Eu as realizo ou eu as envio de acordo com a minha comodidade. No entanto, o receptor só responde a partir do momento que ele está disponível. Tá? Já na comunicação síncrona, tá? O dispositivo emissor e o dispositivo receptor devem estar num estado de sincronia antes da comunicação iniciar e permanecer em sincronia durante a transmissão. Imagine a mesma sequência de dados, um filme, um vídeo em formato streaming, um áudio, alguma coisa assim, que precisa ser transmitida de maneira síncrona dessa vez. Olha só. Cada bloco de informação é transmitido e recebido num instante de tempo bem definido. Quer dizer, a linha do tempo existe e deve ser obedecida, tá? E conhecido pelo transmissor e receptor, ou seja, estes têm que estar sincronizados. Quando um bloco é enviado, o receptor é bloqueado e só pode enviar outro bloco quando o primeiro for recebido pelo receptor. Está aqui o exemplo do lado, tá? Eu tenho a linha do tempo, da esquerda para a direita, e aqui eu tenho, ó, a requisição 1, em seguida eu tenho a requisição 2. Repara que a requisição 1 acabou. Em seguida eu disparo a 2. A 3 ela nem aparece, porque ela deveria aparecer lá na frente, né? Entenderam? Então, comunicação síncrona leva em consideração que a linha do tempo. Existe uma sequência a ser obedecida baseado na linha do tempo. Comunicação assíncrona ignora a linha do tempo e pode disparar a requisição em qualquer momento. Mas, mais uma vez, eu coloco o aviso para vocês. Em programação, uma thread não pode depender de informações da outra. A partir do momento que você tem um programa multithread e ele começa a depender de informações, uma thread depender de informações de outras, ou de alguma outra fonte que não seja multithread e que não exista previamente, você tem na verdade, um erro nas suas mãos, porque você programou errado. Você não avaliou, não considerou a linha do tempo, a existência da informação. A forma com a qual você ia manipular essa informação já deveria existir, tá? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos, tá? Algumas vantagens ao usar o síncrono, tá? E aqui ele está levando mais para o lado de humanas. Então, vamos interpretar isso de maneira adequada, tá? Interação em tempo real. Uma conversa entre duas pessoas. Tá? Um diálogo, certo? Um feedback instantâneo. Você fez a pergunta, a pessoa responde na hora. Certo? Menos tempo de reflexão. A pessoa pensa menos para responder para você. E mais decisões por impulso do subconsciente. É aquela tradicional coisa, sem ter travas na língua. A pessoa fala o que ela pensa. Quem de nós já não conheceu uma pessoa assim, né? Então vamos lá. Agora, e o assíncrono? Ele tem as suas desvantagens, meu amigo. Não é 100%, não. Eu já falei algumas aqui. Mas vamos lá, ó. O cliente pode estar no seu chat e dos seus 5 concorrentes ao mesmo tempo. Qual é o nível de importância que um processo vai dar para uma determinada thread? Quem tem que especificar é quem? Quem está programando. Qual o nível de importância da thread que está sendo executada? Ou que você está solicitando que seja executada. Entendeu? O feedback nem sempre é dado pelo cliente antes de encerrar a conversa. Você pode disparar uma requisição e não obter resposta naquele momento. Quando que o processo receptor vai te responder? Quando ele estiver disponível.
E quando isso vai acontecer? Não sei. Não existe linha do tempo, lembra? Permite mais tempo de reflexão. Olha só, a pessoa pensa mais para responder. Tá? Porque ela não tem compromisso nenhum responder na hora para você. E diminui a tomada de decisão inconsciente. Pensou para responder, não vai falar besteira. Aí existe uma trava na língua. Tá certo? Muito bem. Vamos em frente, então. Aqui eu vou citar alguns exemplos, tá? Porque a gente vai meter a mão na massa daqui a pouquinho. Vamos citar algum exemplo. Um exemplo muito bom disso aqui, gente, que eu gosto de citar bastante quando se fala de multithread, é, por exemplo, você tem 1000 arquivos PDF para subir para o banco de dados, para gravar no banco. Como você faz? De maneira sequencial ou de maneira multithread? Se você fizer de maneira sequencial, quanto tempo você vai consumir para subir estes 1000 arquivos? Você vai ter que montar uma lista e item por item gravando no banco, certo? Muito bem. Isso de forma sequencial, considerando uma linha do tempo. Muito bem. E se fosse algo multithread? Eu poderia, por exemplo, criar 5 threads diferentes logo de início, pegar 5 itens da minha lista e mandar gravar no banco. Cada um em uma thread diferente. Gravou, confirmou, acabou a thread. Voltou, tá disponível? Tá. Cria uma outra e pega outro item da lista. E vai fazendo. E assim por diante. Você executou a tarefa, a thread acabou, volta para o processo cria uma nova thread, pega um item da lista, atribui para ela e grava. E assim por diante. Então ele vai pegando da lista e ele vai consumindo da lista de que forma? Atemporal. Porque você não sabe qual thread está trabalhando com determinado registro. Não, você não tem como saber. Você sabe que estão sendo gravados no banco. Tá. Quando que isso para de funcionar? Quando esse tipo de lógica não funciona? Essa lógica não funciona quando, por exemplo, os arquivos devem ser gravados de forma sequencial. Existe uma regra, por exemplo, no banco, ou uma regra de negócio da aplicação, no qual cada um dos arquivos que vai sendo gravado é processado por um terceiro serviço. Então, cada vez que bate um arquivo no banco, esse serviço é informado e ele vai processar de maneira sequenciada. Então, a gravação multithread não pode ser realizada. Tem que ser gravação sequencial. Existem outros exemplos que a gente pode citar? Existem. Por exemplo, você subir arquivos para um servidor FTP. Existe uma ordem específica para subir esses arquivos? Não, não existe. No meu caso, não existe. Então, eu posso fazer um processo multithread para subir esses arquivos para o servidor FTP? Posso. Inclusive, muitos aplicativos trabalham dessa forma, tá? Você monta uma lista de arquivos FTP e manda ele gravar. O que ele vai fazer? Ele abre a conexão e vai gravando. Ele abre multithread, né? Ele abre a conexão com o servidor. Beleza. E aí, o que ele faz? De forma multithread, ele vai subindo os itens para o banco. Então, desculpe, para o FTP. Então, lá são arquivos, certo? Existe uma ordem? Não, a ordem é a ordem que você dita, é que você mantém. Quem organiza isso é quem está operando. Agora, precisa subir de forma ordenada esses arquivos para FTP? Não. Eles têm que existir lá, mas tem que ser tudo ao mesmo tempo? Não, não tem. Um outro exemplo muito bom é o sistema de publicação de aplicações web feito pela própria Microsoft por dentro do Visual Studio. Como que ele faz? Como ele funciona? Ele se conecta à nuvem e manda a tua aplicação para lá. O que ele faz? Ele faz exatamente isso. Ele monta uma lista, cria threads que disparam a execução. Tá? Existe uma forma de organização nisso que tem que ser obedecida? Sim.
por pastas, mas o que tem dentro das pastas não precisa ser organizado. Então, existe uma thread que vai subir a pasta, e existem multithreads que vão subir o conteúdo para essa pasta. Entenderam? Alguma dúvida, gente? Não, né? Esse assunto acho que é essa parte aqui, né? Eu tô bem superficial, tá? Eu não vou mergulhar de cabeça nesse assunto aí, não. Alguém tem dúvidas? Não? Então vamos para o Visual Studio. Lá no Visual Studio, nós iremos fazer o quê? Só um pouquinho. Nós iremos... Opa, vem para cá. Nós iremos trabalhar com aquele programa que a gente estava usando anteriormente. Tá? Então, olha só. Eu vou pegar o nosso programinha, tá? Aqui, PO2. Muito bem. Eu vou pegar o programinha de PO2. Ó, estava até aberto aqui. E eu vou criar um outro projeto. Deixa o projeto API quietinho aqui. Eu não vou mexer com multithread em API porque é muito difícil. Isso demanda muito tempo e a gente não tem esse tempo. Eu vou criar um outro projeto aqui. Tá? Vou chamar de aula-threads. Beleza? Vou clicar aqui em Create. Deixa gravado aqui. Põe lá no framework mesmo a mesma versão, tá? Vamos lá. Muito bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com dois exemplos, tá? Vou usar dois exemplos. No primeiro exemplo, eu vou trabalhar com aquele exemplo de escrever número 1 e número 2, tá? Que é a coisa mais básica, mas que atende muito bem o que a gente quer fazer. Então, eu vou vir aqui, vou setar esse cara como projeto principal, e vou criar uma nova classe chamada exemplo1. Ó. Muito bem. Exemplo 01, tá? Exemplo 01. Essa classe é pública. Public class exemplo 01. Tem o construtor dela, né? Exemplo 01. Muito bem. E ela vai ter um método chamado executar. Public void executar. Certo? É o método principal. Então vamos lá. O que esse cara vai fazer? A princípio, vamos fazer o seguinte. Esse cara vai escrever o seguinte código, ó. Ele vai vir aqui e ele vai fazer um for de 0 até 1000, aonde ele vai printar, em vez de asterisco, vamos colocar o número 1. Ele vai printar o número 1, certo? E vai fazer a mesma coisa e vai printar o número 2. Certo? Muito bem. Vou salvar isso aqui. Vou chamar aqui exemplo 1. Vou chamar de exemplo. Criar uma variável, né? Um objeto novo, uma nova instância. É um new exemplo 1. Em seguida eu chamo executar. Exemplo.executar. Muito bem. E aqui embaixo eu vou colocar um console.readline. Perfeito. Muito bem. Vamos executar o programa. Tá aqui. Ah lá. Então eu tenho aqui um monte de 1, em seguida um monte de 2. A partir daqui, ó, é um monte de 2, certo? Muito bem. Isso, a thread principal está executando em cima de uma linha do tempo pré-existente, correto? Muito bem. Single thread. Uma única thread executando tarefas de forma sequencial. E para transformar isso em multithread, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Lá em exemplo 1, eu vou criar aqui um novo método. Public. Não, pode ser private mesmo, private. Private
void outra execução. Outro executar. Pronto, outro executar. Feito. E aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Nesse outro executar, eu vou transferir esse cara para cá, ó. Tirei daqui e para cá. Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu faço. Eu preciso começar a trabalhar com threads, certo? Muito bem. Vamos fazer uma mudança. Eu não vou chamar executar aqui, eu vou chamar executar. Beleza? Executar 2. Já já vocês vão entender por quê. E o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma nova thread. Como que eu faço? Eu chamo thread. Tá? Esse cara é um objeto que existe aqui, ó, nesta classe. Threading, tá bom? Então aqui eu vou criar uma thread nova chamada T1, tá? Ó, é um new thread. Muito bem. E aqui dentro eu vou especificar o método que eu quero chamar. E aqui é importante, tá? Lembra que eu falei para vocês que threads não podem ter parâmetros, não podem ter dependências? Então, eu não poderia colocar aqui, alguns já devem estar até pensando, né? Ah, por que o senhor não colocou int número aqui, por exemplo, para usar de parâmetro? Porque thread não pode ter parâmetro. Threads tem que trabalhar de forma independente, certo? Então, ela tem que saber tudo que ela precisa saber para rodar aqui. Então, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Vou chamar executar 2. Beleza? E agora eu vou disparar essa execução desse jeito mesmo? Vamos disparar desse jeito para ver o que vai acontecer? Olha lá. Start. O que aconteceu? A thread 2 não foi, a T1 não foi executada, né? Olha lá. O que ele fez? Ele só fez essa parte aqui. Por quê? Não adianta só você criar a thread e atribuir o método. Você precisa mandar inicializar ela, né? Thread start. Vou rodar de novo. Olha lá. Opa, mudou bastante, ó. 1, 2, 1. Misturou tudo. Tá tudo misturado. Certo? Muito bem. Como tornar isso diferente? Eu poderia, por exemplo, complicar um pouquinho mais a equação e colocar aqui o mesmo método, só que o 3, tá? Vou imprimir um outro número na jogada, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais a complexidade e vamos criar uma outra aqui com 3. E aqui ele imprime o número 3. Certo? E aqui, o que eu faço? Eu vou criar a thread T1 e vou criar uma outra, né? Ó. Vamos lá? Aqui eu vou criar uma thread chamada T2. Eu vou chamar o método executar 3 e aqui eu vou colocar 2. Então, eu já crio e inicializo a thread que eu quero. E continuo rodando fora aqui. Então, é o número 1, 2 e 3. Beleza? Vamos rodar? O que ele fez? Olha a bagunça que virou isso aqui. Olha lá. Existe uma sequência a ser obedecida? Não, não existe sequência nenhuma. Ele está fazendo de maneira aleatória. Mas quem controla as threads é o sistema operacional. Não existe grau de importância, porque eu não especifiquei. As 3 threads estão rodando no mesmo nível de importância, sendo que a thread que representa o número 1, ela é a principal. As outras duas estão rodando num nível paralelo. Entendeu? Como que dá para saber melhor isso, professor? Existe alguma forma que a gente possa saber, por exemplo,
o que está sendo realizado, alguma forma de controlar isso, existe, tá? A gente não vai mergulhar muito nesse assunto, porque ele é um assunto complexo. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, permitir, por exemplo, que controlar o tempo em que cada thread está sendo realizada. Isso é possível? Sim, isso é possível, tá? A gente chama de sleep. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso. Eu vou criar um outro aqui, ó, uma outra classe, tá? Que eu vou chamar de exemplo 2. Dessa vez a gente vai controlar a execução, parcialmente, tá? Controlar a execução das threads. Como é que faz isso? Public class exemplo 2, public exemplo 2. Muito bem. Public void executar. Tá? Só que dessa vez eu não vou mandar ele... Eu não vou mandar ele imprimir número, tá? Eu vou fazer uma outra coisa. Dá uma olhada. Eu vou fazer a mesma coisinha do for lá. Tá? 1000 mesmo, tá? 1000. Não, dessa vez eu vou colocar 100, porque senão a gente não sai daqui nunca. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imprimir a seguinte mensagem, tá? Ó. Vamos colocar aqui. Estou na thread principal. E aqui eu coloco o argumento, né? Que eu coloco o número aonde eu estou rodando, né? Que é o i. Beleza? Então, o que eu estou esperando disso aqui? O que eu estou esperando nesse caso? Deixa eu rodar esse cara. Chamar o exemplo 2 aqui. Ó. Copiar e comentar essa linha. O que eu estou esperando aqui, ó? 2. Observa só. Estou esperando algo assim, ó. A princípio é algo parecido com isso. Ó. Estou na thread principal de 0 até 99. Certo? Muito bem. Agora, eu vou começar a pensar em multithread. Eu vou criar um outro aqui, ó. Public void executar nova... Não, executar thread 1. Tá? Executar thread 1. Não é a thread principal, né? É a thread auxiliar. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que eu vou falar, eu estou na thread 1, tá? Eu estou na thread 1. Aí eu vou criar aqui a thread. O que eu vou fazer? Thread T1, né? É igual a um new thread. E aqui eu já chamo o método, tá? Executar thread 1. Beleza? Muito bem. O que vai acontecer aqui? Ele vai dar uma bagunçada na bagaça. Tá? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez agora há pouco. Não tem nada interrompendo, né, ou controlando, não. Quem está controlando é o sistema operacional. Qual que é o resultado que a gente obtém? Esse aqui, ó. Ah, eu não startei a thread, né? Tem que startar. Então vamos lá. T1 start. Vamos lá? Opa, ó. Mudou, hein? Repara que não tem uma ordem específica, né? Ó, tem hora que imprime 4, 5, 6, imprime um monte da thread principal, imprime algumas da... Tá vendo? Olha só. Muito bem. Como eu posso controlar isso? Primeiro, eu posso usar o conceito do sleep, tá? Então, eu vou fazer dentro desse for a thread principal dormir. E é literalmente isso, tá, gente? O nome do comando é sleep mesmo. Dormir, tá? O sleep, ele trabalha com milissegundos. Então, 1000 equivale a 1 segundo, tá? Então, eu vou fazer a thread principal dormir 1 segundo. E a thread secundária aqui, ó, a thread 1, eu vou fazer ela dormir quanto? Meio segundo, tá bom? Meio segundo é 500, né? Ó, meio segundo, tá? 500
milissegundos. Vamos lá? Vamos rodar de novo a aplicação e vamos ver o que ele vai aprontar agora. Olha lá. Existe um controle aí nessa jogada, né? Ó, já é um comportamento bem diferente do que a gente tinha antes, tá? É óbvio que a thread 1 ela vai acabar primeiro e a principal depois vai ficar imprimindo aquilo lá, passando por segundos, né? Vamos deixar ela acabar, aí a gente avalia, tá? Olha só. Acabou. Agora é só a principal. Certo? Então a gente coloca algum controle nisso, tá? Algum controle. Não estou dizendo que a gente controla, mas a gente coloca algum controle nessa história. Beleza? O que mais eu posso fazer aqui? Eu posso fazer algo para controlar, por exemplo, de forma aleatória o tempo. Vamos brincar um pouquinho mais com esse negócio. Eu vou criar um terceiro exemplo, tá? Vou chamar de exemplo 3, onde a gente vai trabalhar com um pouquinho de aleatório. A gente vai usar a classe random. Ó. Vamos criar números randômicos, tá? Hoje vocês estão aprendendo coisa nova. Eu não lembro de ter trabalhado isso aqui com vocês. Public exemplo 3. Vamos trabalhar com random. Na verdade, é bem parecido isso aqui, tá? Ó. Vou pegar até o executar thread 1 e tal, né? Ó. Peguei aqui. A diferença tá onde? Vou mandar ele adicionar aqui user threading, né? Aqui. A diferença tá aqui, ó. Eu vou criar uma variável randômica do lado de fora. Presta atenção, hein? Estou criando uma variável local a classe, tá? Ó, private random. Vou chamar de random minúsculo, tá? Então é um atributo chamado random. Vou inicializar esse atributo no meu construtor para ele já começar contando, tá? X.random recebe um new random, é um objeto, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Ao invés de 1.500, eu vou colocar números randômicos aqui dentro, tá? Olha só. Eu vou chamar x.random.next de quanto a quanto? O limite. De 100, que é vamos dizer, o mínimo que eu tenho possível, tá? Até 1.000. Então, de 100 a 1.000, ele vai começar a sortear números randômicos. Beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou copiar esse cara. Só que aqui, não, eu vou colocar o mesmo limite. Igualzinho, tá? Ó, mesmo limite, tá? Ele vai randomizar. Só que, é óbvio, tá? O mesmo limite, só que os números são diferentes, tá? Os números são diferentes. Então, ele acessa, então, um atributo do lado de fora, que somente é criado, e dispara dentro das threads a geração de números randômicos entre 100 e 1.000. Beleza? Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece? F5. Olha só. Ah, desculpa, gente. Erro meu. Ele está apontando, por exemplo, 2, não para o 3. Só vir aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Ctrl C. Aqui. Place. Muito bem. F5. E agora? Olha a bagunça. Olha lá. Ó. Tá vendo? O tempo randômico do sleep é diferente de um para outro. Olha lá, ó. Ó. Tem hora que vai um atrás do outro, vai 3, 2, né? Executou em sequência, aí de repente de novo muda, aí vira o lado, a outra thread que é mais rápida.
Tá vendo? E você já não sabe dizer quem que vai acabar primeiro. Olha só. As duas estão pau a pau. Quem vai acabar antes? Não sei. Eu acho que é a principal. Quem acabou primeiro foi a principal. Por um número, foi a principal. Tá vendo? Muito bem. Então, meus caros, esse é o exemplo mais clássico que nós podemos trabalhar com threads, que é o lance de trabalho simultâneo. Professor, eu posso usar threads em todo e qualquer nível de programação? Sim. Só que para isso, por exemplo, para programação no Windows Forms, que seria a programação para Windows, você não pode trabalhar diretamente invocando threads da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Você precisa usar um conceito chamado delegate, que nada mais é do que a invocação de um método estático. Só isso, tá? E para a web, especificamente no nosso contexto, que é as APIs REST, existe uma forma de você identificar os métodos da API, né, o get, put, post, delete, como sendo assíncronos, certo? E qual a vantagem de trabalhar com isso de forma assíncrona, professor? É simples. A tarefa executada, ela roda no contexto da API em uma thread diferente da thread principal. O que que isso significa? Significa que, importante, tá? No servidor web, a API REST já trabalha de maneira assíncrona, tá? Todas as invocações do servidor web já são assíncronos. Mas como que funciona isso? Cada invocação que é feita, cada requisição que é feita para a sua API a partir do servidor web é tratado como uma thread diferente. Então, se você tem 500 solicitações, cada solicitação dessa, cada requisição atendida pelo servidor, no ato de atender, ele cria uma nova thread para atender a tua requisição, certo? Então, você tem 15, 20, 500, 500 aplicações API rodando. Na verdade, são 500 threads que respondem a uma única thread, que é a thread principal, que é a thread da sua API. Quando você começa a utilizar o conceito de assíncrono dentro da sua API, ele vai criar uma subthread para aquela requisição. Existe vantagem em trabalhar dessa forma, professor? Existe algumas vantagens que podem ser consideradas, como, por exemplo, ao perceber que o seu serviço trabalha de maneira assíncrona, tá? Que os seus get, post, put e delete, eles operam de maneira assíncrona, o que que o servidor web começa a fazer? Ele começa a reduzir o número de threads nos quais roda a sua API e começa a distribuir para as threads que já existem. Olha só, para as threads que já existem, ele começa a distribuir as requisições. Por quê? Ele identifica que determinado método trabalha de maneira assíncrona, quer dizer, que se bater outra requisição lá, o método está disponível para atender. Por quê? Existe uma thread ocupada trabalhando, mas ela está disponível, ela pode atender a qualquer momento, certo? Então, a nível de programação, o impacto não é tão grande. Agora, a nível de suporte, a conversa é outra. A nível de infraestrutura, é muito melhor. E eu já adianto para vocês que a maioria dos sistemas hoje que trabalham na categoria de aplicações API, REST API, né? Como Facebook, Netflix, Instagram, esses caras aí, os serviços da Amazon, todos eles são assíncronos por uma questão de economia.
Mas é economia de código? Não, economia de recursos no servidor. Tá? É importante ao programador ter esse conhecimento? Sem sombra de dúvida. É extremamente importante. Tá? Porque a partir do momento que você desenvolve isso de uma maneira que vai impactar menos na sua infraestrutura, a possibilidade de alocação de recursos para atender a sua aplicação se torna relevante. Flora, aquele cara trabalha, o serviço dele trabalha de maneira assíncrona, mas é um serviço dispendioso, é um serviço que exige recursos e tal. Então vamos disponibilizar coisas para ele, para a API dele poder trabalhar dessa forma. Então, é importante enxergar isso? Com certeza é importante, tá? É obrigatório? Não, não é obrigatório, tá? Mas aqueles que desenvolvem já as aplicações a nível de web, como APIs REST, coisas assim, se trabalham de maneira assíncrona, é bastante interessante. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Nós já fizemos isso, né? Fizemos a nossa impressão. Beleza? Então tá. Gente, como eu avisei para vocês, os nossos relatórios já chegaram ao limite, então esta aula fica apenas como registro de matéria teórica e conteúdo para a prova. Não haverá relatório para este conteúdo, tá bom? Mas eu vou cobrá-lo na prova. Beleza? Alguma dúvida sobre a prova, sobre o trabalho? Alguém tem alguma coisa para questionar? Se achar necessário, pode me questionar pelo WhatsApp também, tá? Então, só lembrando, para a gente concluir, a nossa prova ficou para o dia 17 e a entrega do trabalho no dia 10, até as 11h59 da noite. Mais uma vez, reforço, assistam os vídeos e acompanhem exatamente o passo a passo que foi feito lá, para você poder criar seu trabalho e não ter problemas. Repito, alguns colegas já entregaram o trabalho, tá? E foram avaliados com notas um pouco abaixo do que esperavam, tá? Teve colega que já entregou o trabalho com muitas falhas e acabou que o trabalho foi avaliado com nota 600. Lembrando, o trabalho vale 1.000. O cara perdeu 400 pontos com coisas que poderiam ter sido questionadas e resolvidas, tá? Ele achou que estava fazendo um excelente trabalho. Inclusive, até as palavras dele. Pô, eu achei que tinha feito tudo certinho. Então, só que você não me questionou em momento algum. Você fez por conta própria. Então, sigam o que tem no vídeo. Tá? A playlist está lá disponível para vocês acompanharem. Aproveitem, porque a construção do trabalho vocês estão estudando para a prova. A única coisa que não tem no trabalho que eu vou cobrar, a única coisa que não tem na prova, tá? Que o trabalho não tem é repositório, design pattern da última aula e desta aula, threads. Essas duas coisas. E nós temos aulas gravadas sobre o assunto. Então, acompanhem os vídeos, tá? É a dica que eu dou para vocês. Mais uma vez, a prova tem 20 questões, a prova não será no formato PowerPoint, ela vai vir no formato de doc do Word, tá? E a prova é grande, a prova é extensa, tá? E recomendo mais uma vez, leiam a prova com calma. A prova vai ter só 24 horas para ser resolvida e entregue. Não posso aplicar uma prova de 48, tá? Então, eu peço a vocês, só um instantinho. Então, gente, voltando, a prova é muito extensa, sim. A prova é grande, sim. E a prova é difícil. Só que se você está desenvolvendo o seu conteúdo, desenvolvendo o seu trabalho, você terá condições de resolver sua prova.
Infelizmente, as notas já foram divulgadas e muitos colegas de vocês tiveram muitas notas 0 de relatório. Meus parabéns àqueles que gabaritaram. Quem tirou 500, gabaritou os relatórios, tá? Quem tirou uma nota acima de 400, provavelmente teve algum problema de avaliação. Eu avaliei teu relatório, achei fraco demais, tá? Quem teve notas quebradas, né? Porque cada relatório valia 100 pontos. Quem teve notas quebradas, diferentes de múltiplos de 5, né, de 100, 200, 300, 400 ou 500, quem teve notas quebradas nesse intervalo é porque eu considerei alguma coisa fraca no relatório, tá bom? E nós tivemos muitos colegas com notas 0 de relatório, tá? O pessoal tá botando fé aí, eu acho que na prova. Eu não faria isso. Sinceramente, eu não faria isso, tá? Ou apostando muito no trabalho. Por isso que eu estou dizendo para vocês, prestem bastante atenção no que foi pedido. Teve colega de vocês que já quase levou um 0 de trabalho porque entregou algo que eu não pedi, uma coisa completamente fora do escopo. Se fizer isso, é 0, tá? Se estiver fora do escopo do que foi pedido, é 0 e não tem conversa. Beleza? Agradeço a todos a participação, um grande abraço, tudo de bom e, gente, até a prova, tá? Fui!